Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, Master Coach e terapeuta holístico. Quero conversar com você um pouquinho hoje sobre as técnicas que eu utilizo aqui na clínica, presencialmente para aqueles que podem vir aqui e principalmente em maior número à distância através do Skype para as pessoas que não podem vir aqui. E eu quero falar para vocês de uma curiosidade comum entre as pessoas que têm interesse em relação aos tratamentos holísticos, utilizando os recursos do conhecimento da física quântica. A curiosidade principal é quanto tempo precisa para se fazer um tratamento? Quantas sessões são necessárias? Quais são as técnicas que estão disponíveis, que já são testadas e funcionam? Então hoje eu vou procurar responder essas perguntas e dizer como é que eu faço o tratamento que eu chamo de tratamento básico, individual. Porque existem alguns tratamentos mais longos, com 21 sessões, etc. Mas o básico é isso que eu vou passar para vocês hoje. E que pode gerar uma mudança, uma transformação muito grande, conforme está na capa desse vídeo. Uma mudança grande em apenas 3 semanas, que são 3 sessões. A física quântica explica alguns fenômenos que na verdade nós místicos já utilizamos há muitos anos e muitas pessoas muito antes de mim já usavam. Mas algumas pessoas mais racionais, mais céticas, que têm dificuldade para aceitar determinadas técnicas holísticas no passado, agora com a física quântica explicando por que o fenômeno funciona, fica mais fácil. E todo o trabalho que eu faço está baseado naquele enunciado principal da física quântica que diz que a consciência do observador cria a realidade ou muda a realidade. Se você entende esse princípio a partir daquilo que o professor Hélio Couto fala há anos lá no canal dele, experiência da dupla fenda, consciência do observador cria a realidade ou muda a realidade, se você entende isso com absoluta segurança, você realmente é capaz de utilizar desses recursos, dessas ferramentas sozinhos. Você não vai precisar nem de ajuda de um terapeuta para fazer aquilo que você quiser fazer. E tem muitas pessoas fazendo isso, em si mesmos. Hélio Couto é um dos que utiliza uma técnica incrível chamada ressonância harmônica, que muitas pessoas no mundo inteiro fazem com ele. E eu recomendo porque é uma técnica passiva, que você simplesmente coloca lá um som no seu equipamento, ou ultimamente ele não está nem utilizando som, mas é que funciona muito bem. As técnicas que eu uso são mais ativas, porque o indivíduo participa, e são pessoais. Eu aplico a técnica olhando no olho da pessoa. Então não é um trabalho passivo, é um trabalho que me dá muito mais trabalho do que o trabalho que o Hélio Couto faz, mas eu me sinto mais à vontade para fazer assim. Então o tratamento básico são 3 sessões em que a gente faz uma sessão de reprogramação vibracional, utilizando a razão do cliente para que ele entenda tudo o que está acontecendo sem depender da fé, apenas pela razão. E aí a gente faz uma reprogramação para que em uma única sessão a gente resolva todos os problemas relacionados a crenças negativas, crenças limitantes, crenças bloqueadoras e todas as dificuldades que estão vindo aí do passado, em termos de vibrações. É muito importante entender que a reprogramação vibracional não apaga memórias e nem muda as sinapses. A pessoa sai da sessão como se não tivesse acontecido nada, porque ele lembra de tudo, ele lembra do passado, as sinapses continuam lá. Então o ego vai dizer para a pessoa que nada aconteceu, mas aconteceu. E o que a pessoa vai perceber de resultado? Vai ficar mais fácil fazer as escolhas que a pessoa quer fazer para a sua vida e não está conseguindo. Então a primeira coisa que a gente faz é uma sessão de reprogramação vibracional para resolver todos os problemas relacionados a crenças do passado, daquele momento da vida do indivíduo para trás. A gente vai resolver com uma sessão de reprogramação vibracional. A segunda sessão, uma semana depois, nesse tratamento básico, o ideal é que seja 3 semanas seguidas. A seguinte sessão, nós vamos fazer downloads, utilizando os recursos da física quântica e o relaxamento em ondas tetas,
nós vamos fazer downloads de competências que a pessoa deseja. Por exemplo, digamos que a pessoa quer uma competência para falar uma língua que não está conseguindo, aprender um idioma, ou quer uma competência que ele precisa lá no trabalho dele, na profissão, e ele está sentindo falta daquilo. Então nós vamos fazer downloads de competências potenciais para melhorar a condição dessa pessoa nas áreas que ela deseja. Mas observe, é muito importante você saber que a gente vai fazer downloads através de comandos quânticos de competências potenciais. O que significa isso? Significa que a gente faz um trabalho de download da competência, por exemplo, aprender inglês. Traz o desbloqueio para que a pessoa aprenda inglês. Mas a pessoa não vai sair da sessão falando inglês. A pessoa não vai aprender inglês em uma semana. Não é isso que o processo vai fazer. O que o processo vai fazer é o seguinte, é que a partir do momento que cortou o bloqueio, você vai estudar inglês e vai aprender, mas você vai ter que estudar. Porque você aprendeu português foi estudando e levou anos. Estudando com seus pais, com os adultos que estavam ali perto de você, com todo mundo ensinando, desde o papai, mamãe, até que você formou a língua. E não vai ser diferente com o inglês ou com qualquer outra língua que você quiser aprender. A única coisa é que você colocou um bloqueio, que você talvez já estuda inglês há 5, 6 anos e não aprende. Resolvendo isso com o download dessa competência, desbloqueando as crenças limitantes relacionadas a isso, você vai estudar e vai aprender, mas vai ter que estudar. Isso é importante que você saiba. Então a segunda sessão é downloads de competências que você quiser. Qualquer competência. Você pode escolher lá, fazer a lista de competências que você quer e trazer para a sessão. E nós vamos fazer o download utilizando os recursos das ondas tetas e física quântica. Na terceira sessão, a gente vai fazer um trabalho de transferência de conteúdo e modelagem. O que é isso? Você pode escolher uma pessoa que você admira algumas características e aí você vai pedir para fazer a transferência do conteúdo vibracional da mente daquela pessoa, esteja ela viva ou não, mas é aquele conteúdo que existiu e existe aí nos registros akáshicos, transferir aquele conteúdo para o seu sistema atômico, vamos dizer, para a sua mente, mas não é para a mente em si, para todo o seu sistema atômico, seus átomos. Então, aquele conteúdo vibracional vai ser transferido para você, e você então vai ter facilidade para modelar aquela pessoa. Funciona bem se você conhece bem a pessoa e conhece bem as características da pessoa, porque depois que o conteúdo estiver instalado em você, você vai precisar modelar. O que é modelar? Você vai precisar criar a fisiologia adequada para que aquilo funcione em você. Por exemplo, quando eu fiz ressonância harmônica com o Hélio Couto há muitos anos atrás, eu mandei para ele uma encomenda que eu queria trazer algumas características do mestre indiano Osho. E ele fez a transferência. Então eu comecei naquela época a pegar aquelas características de Osho e desenvolver em mim. Eu sabia que a vibração estava aí, eu sabia como é que funcionava, então eu passei a me sentar como Osho, eu passei a falar naquela lentidão que o Osho fala, os movimentos das mãos de Osho, eu passei a desenvolver o olhar do Osho, mas intencionalmente. Para quê? Para criar os mecanismos fisiológicos para que as vibrações de Osho começassem a se manifestar. E isso foi incrível. Às vezes eu começava nesse processo e começava a chegar informações na minha cabeça que eu sabia que aquilo não era do meu banco de dados e parecia muito com o conteúdo de Osho que eu já conhecia nos seus livros. Então você começa a trazer ao seu sistema aquelas informações que foram transferidas para você. Então olha, são 3 sessões básicas incríveis que realmente pode fazer uma grande mudança na sua vida. Uma sessão de reprogramação resolve o problema das crenças, uma sessão de downloads para trazer as competências que você deseja e depois a transferência de conteúdo de algum livro ou de alguma pessoa que você conheça, preferencialmente de alguma pessoa que você conheça bem, para depois você fazer aquilo que a PNL ensina a gente já fazer, uma outra técnica de ciência, que é fazer a modelagem através da mudança fisiológica, e você consegue então realmente recuperar aquelas informações e fazer manifestar em você. Então isso é maravilhoso, funciona.
Aí vem a outra pergunta que normalmente me fazem as pessoas que estão querendo contratar esse serviço. E isso funciona com todo mundo? Sim, funciona com todo mundo. Dura para sempre? Depende de você. Esse é um tratamento muito parecido com qualquer tratamento que nós fazemos com o nosso corpo, com nossa mente. Uma pessoa, por exemplo, que faz uma cirurgia bariátrica. A pessoa não consegue perder peso, a pessoa está com muita dificuldade, e então ela vai se submeter a uma cirurgia bariátrica. Então ela vai fazer a cirurgia, vai reduzir ali um pedaço do estômago, ela vai ficar com muito medo de morrer, e por causa desse medo de morrer, ela vai passar aí não sei quantos dias bebendo uma colherzinha de água, uma colherzinha de chá e depois uma colherzinha de sopa, até que ela volte a comer normalmente, mas numa quantidade muito reduzida. E aí ela perde 40, 50 quilos. Então esse tratamento é para sempre? Sim e não. Se a pessoa continuar comendo uma quantidade muito reduzida de alimentos, ela vai durar para sempre. Mas se ela voltar a comer como antes, fazer as escolhas que ela fazia antes, comer doces, não fazer atividade física, excesso de gordura e etc, etc. E eu estou cansado de ver pessoas que fizeram bariátrica e engordaram de novo e estão doentes de novo e estão querendo fazer novamente. Então os trabalhos que a gente faz quânticos com a mente têm a tendência ainda de durar muito menos do que uma cirurgia bariátrica, porque as mudanças são muito rápidas, é na mente. Então se você realmente, nós deletamos uma crença, resolvemos um problema vibracional, mas você continua fazendo as mesmas escolhas, continua andando pelos mesmos caminhos, continua na mesma zona de conforto, continua com a mesma preguiça, não tem milagre, não gaste seu dinheiro. Esse trabalho quântico, ele ajuda, mas ele não muda você se você não mudar. Ele vai dar para você condições para você fazer as mudanças que você quer. Ele vai facilitar para fazer mudança. Tipo uma cirurgia vai facilitar aquela pessoa em algum aspecto. Mas se você não mudar hábitos, se você não mudar a forma de pensar, se não mudar o seu mindset, você vai continuar realmente do mesmo jeito que você estava antes e talvez até um pouco pior, porque agora você fica frustrado pensando, esse troço não funciona, joguei meu dinheiro fora. Agora, se você está buscando ajuda para transformar a sua vida em 3 semanas, eu recomendo para você esta ajuda porque ela é realmente muito boa, não é agressiva, não mutila e não vai fazer nenhum efeito colateral. E você coloca em prática, é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com o computador quando baixa um programa. Quando você baixa um programa novo no seu computador, a primeira coisa que você faz é baixar o programa. Mas ele não roda só porque você baixou. As informações estão lá? Estão. Você pode baixar o conteúdo aí da pessoa que você admira, eu coloco aí esse conteúdo no seu sistema atômico, maravilhoso, mas não vai fazer nada. Tem que instalar no seu computador. Quando você baixou um programa, depois você tem que instalar um programa. E aí normalmente vem um programinha de instalação. Só isso faz funcionar? Não. Aí você tem que executar o programa. Aí tem um outro programinha para executar o programa que já estava lá dentro. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente faz uma transferência de conteúdo de uma pessoa para outra ou de um livro para uma mente. Primeiro a gente colocou as vibrações ali. Agora você tem que instalar. Instalar equivale a você buscar aquele conteúdo dentro de você. Através da meditação, através da reflexão, através da conexão que você já tem com aquele conteúdo, porque você já leu aquele livro, ou porque você já tentou aprender inglês antes, ou porque você já conhece aquela pessoa que você fez a transferência. Aí sim você está fazendo a instalação. E executar é você colocar em prática. Se você não colocar em prática, se você não experienciar aquilo, aquilo vai se perder. Muito embora o conteúdo esteja todo lá dentro, você vai perder a utilização disso. Entendeu? Fico muito feliz de estar aqui com você compartilhando as possibilidades. O objetivo desse vídeo é compartilhar que existem essas possibilidades e que você pode escolher fazer isso sozinho, se você estudar, ou você pode buscar ajuda de algum terapeuta. Eu já falei de Hélio Couto e as técnicas que eu utilizo que podem realmente ajudar bastante você. Um grande abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos que pode ser bastante útil. Deixe o seu joinha aí se você gostou e eu vou deixar o meu WhatsApp aí onde vocês falam diretamente comigo se quiser marcar um tratamento básico nessa linha que vocês acabaram de ouvir. Espero você no próximo vídeo.